A brisa salgada do Atlântico chicoteava a praia do futuro. Eram 3 da manhã em Fortaleza, e os termômetros marcavam 24 graus Celsius, um inverno morno para os padrões locais, mas o coração de Juliana Aguiar batia a 1000 por hora com o frio do desespero. Ela corria descalça pela areia escura, o vestido de noiva branco, antes impecável, agora encharcado pela maré e manchado pela areia grossa. Não havia táxis, ônibus, nada. Apenas o silêncio do pré-amanhecer na orla deserta. Prepare-se, porque essa história vai tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. De repente, a luz forte de um farol rasgou a escuridão. Um carro se aproximava pela Avenida Zezé Diogo, um velho Fiat Doblò, que parecia mais um barco de pesca em terra firme. Ao volante, Pedro Nogueira, um oceanógrafo de 40 anos, especializado em vida marinha e projetos de sustentabilidade na costa cearense. Ele voltava de uma emergência na estação de pesquisa, onde monitorava uma rara espécie de tartaruga marinha. Viúvo há 3 anos, Pedro criava sozinho sua filha, Clara, de 9 anos, em uma casa modesta no bairro do Mucuripe. A vida não havia sido fácil desde que perdeu Helena, sua esposa, vítima de uma doença tropical. Cada dia era uma luta silenciosa para manter a estabilidade emocional e financeira. Juliana não pediu ajuda. Continuava correndo como se fugisse de um fantasma invisível, totalmente alheia aos carros que passavam ao longe e ao perigo daquela praia deserta. Havia algo na postura dela que Pedro reconheceu imediatamente: o desespero silencioso de quem perdeu por completo o rumo da própria vida. Ele freou a Doblò bruscamente, o coração disparando. Todo o seu instinto de homem prudente gritava para seguir em frente. Havia aprendido a evitar complicações desde que se tornara pai solteiro, mas algo mais forte o impediu de partir. Talvez fosse a lembrança de Helena, que sempre parava para resgatar animais marinhos feridos, ou talvez fosse simplesmente reconhecer sua própria dor refletida naquela figura solitária. "Senhorita, vai acontecer uma tragédia aqui fora!" Pedro gritou, a voz rouca. Ela parou como se despertasse de um transe. Virou-se lentamente. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas secos, como se tivesse chorado todas as lágrimas possíveis nos últimos dias. O vento morno do mar cortava seu rosto como navalha. Talvez seja melhor assim. A resposta o atingiu como um murro no estômago. Pedro conhecia aquele tom de voz. Já havia sentido a mesma desesperança nos primeiros meses após a morte de Helena, quando acordava todas as noites questionando se valia a pena continuar lutando. "Entre na caminhonete. É perigoso ficar sozinha aqui." Por um momento que pareceu eterno, ela hesitou no meio da areia, literalmente decidindo entre viver ou morrer. A brisa salgada a envolvia como mortalha, e Pedro percebeu que estava presenciando alguém no limite total da resistência humana. Então, como se uma força invisível a empurrasse, ela correu para o veículo. Quando entrou na cabine aquecida, o cheiro de sal e desespero que emanava de sua pele fez Pedro estremecer involuntariamente. Ele tirou a própria camiseta de algodão sem pensar 2 vezes, envolvendo-a como se fosse uma criança perdida. "Sou Juliana", ela sussurrou, vestindo a camiseta com mãos que tremiam violentamente. "Pedro." O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Pedro percebeu que ela não tinha para onde ir mesmo antes de ela admitir. Havia algo na forma como evitava seu olhar, como se envergonhasse profundamente de sua própria situação. "Fugi do meu próprio casamento." Ela finalmente confessou, as palavras saindo como uma confissão dolorosa, arrancada à força. Pedro sentiu o estômago revirar. Uma noiva fugitiva em plena madrugada, fortalezense. Isso explicava o estado dela, mas levantava 1000 outras questões que ele não sabia se queria conhecer as respostas. "Tenho um quarto de hóspedes em casa", ofereceu impulsivamente, surpreendendo a si mesmo com a rapidez da decisão. "Não é luxuoso, mas é ventilado e tem uma rede. Pode ficar por hoje." Por que ajudaria uma estranha de quem não sabe nada? A pergunta era mais que válida.
Pedro mesmo não conseguia explicar totalmente sua motivação. Talvez fosse porque reconhecia alguém no mesmo abismo emocional onde ele havia estado. Talvez fosse simplesmente porque Helena sempre dizia que ajudar outros era a melhor forma de curar a própria alma ferida. Porque já estive perdido, e sei como é não ter para onde ir. Juliana estudou o rosto cansado de Pedro na penumbra da cabine. Havia uma honestidade brutal naqueles olhos, uma gentileza genuína que ela não via há anos. Não era o interesse calculista dos homens ricos de seu círculo social, nem a cortesia superficial que conhecia das reuniões empresariais. Era algo profundamente real e humano. Só por uma noite. A propriedade de Pedro ficava numa rua calma, cercada por mangueiras, uma típica casa de pescadores transformada. A casa era modesta, mas acolhedora. O tipo de lar que Juliana sonhara ter quando criança, antes que a riqueza da família a isolasse, em mansões frias e formais no Meireles. Brinquedos organizados na varanda indicavam a presença de uma criança, e o cheiro de café coado no bule prometia o calor que seu corpo desesperadamente precisava. Sua esposa? Juliana perguntou, observando fotos na sala onde uma mulher morena sorria radiante ao lado de Pedro e uma menina pequena. Helena morreu de uma doença tropical há 3 anos. A dor na voz dele era palpável, mas diferente da amargura que Juliana esperava. Era uma dor processada, transformada em algo que não destruía, apenas ensinava sobre a fragilidade da vida. Eles conversaram até o amanhecer, ao lado da janela aberta, sentindo a brisa leve do mar, compartilhando feridas que nunca haviam mostrado a ninguém. Juliana falou sobre anos de sufocamento em uma vida dourada, mas vazia. Sobre como cada dia se sentia menos ela mesma e mais uma boneca de luxo programada para agradar expectativas alheias. Pedro falou sobre a culpa de seguir vivendo quando Helena não podia mais. Sobre o terror de criar Clara sozinho, sem ter certeza se estava fazendo tudo certo. Quando finalmente foram dormir, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Não apenas em suas circunstâncias externas, mas dentro deles mesmos. Juliana dormiu pela primeira vez em semanas, sem pesadelos sobre altares e vestidos de noiva. Pedro, pela primeira vez desde a morte da esposa, não sonhou apenas com hospitais e despedidas dolorosas. O que nenhum dos dois sabia era que o amanhecer traria uma pequena pessoa que mudaria por inteiro a dinâmica entre eles. Clara Nogueira acordou às 7 da manhã, com a pontualidade típica das crianças que frequentam escola. A menina de 9 anos, com cabelos escuros que herdara da mãe e a curiosidade penetrante do pai, desceu as escadas da casa silenciosamente. Voltara da casa da avó Maria na noite anterior e não esperava encontrar uma estranha em sua cozinha. Uma mulher desconhecida estava preparando café, vestindo roupas emprestadas do pai, movendo-se pela cozinha como se conhecesse cada armário. A cena confundiu e intrigou Clara simultaneamente. Desde a morte da mãe, nenhuma mulher havia entrado naquela cozinha além da avó materna, que vinha apenas nos finais de semana. A mulher tinha cabelos escuros e compridos, pele morena que contrastava com o bronzeado típico das mulheres cearenses e uma elegância natural que até uma criança conseguia perceber. Suas mãos, embora tentassem parecer ocupadas, tremiam ligeiramente. Clara notou porque havia aprendido a observar sinais de nervosismo nos adultos desde que a mãe ficou doente. "Quem é a senhora?" Clara perguntou a voz miúda. Juliana virou-se lentamente, o coração disparando. Havia ensaiado esse momento na cabeça durante a madrugada, mas ver Clara pessoalmente a deixou despreparada. A menina era uma cópia quase perfeita da mãe nas fotografias. Mesmos olhos expressivos, mesmo porte determinado. "Sou Juliana, uma amiga do seu pai que estava precisando de ajuda." Clara a estudou com a franqueza brutal típica das crianças, que aprenderam cedo a avaliar a sinceridade dos adultos. Seus olhos percorreram cada detalhe. As roupas masculinas evidentemente emprestadas, os cabelos ainda úmidos do banho, a forma como Juliana se movia nervosamente pela cozinha que não era sua. "Papai não tem amigas mulheres. Você dormiu aqui?" Antes que Juliana pudesse elaborar uma resposta diplomática, Pedro apareceu na cozinha, visivelmente nervoso.
A tensão no ar era palpável. Ele não esperava que Clara descobrisse a presença de Juliana dessa forma tão direta. Clara voltou cedo hoje. Minha avó me trouxe cedo, papai. Quem é ela? O que se seguiu foi um interrogatório informal, mais eficiente que qualquer outro. Clara fez perguntas diretas sobre a presença de Juliana, sua origem, seus planos. Cada resposta era analisada com a seriedade de uma pequena detetive determinada a proteger seu território familiar e, principalmente, o coração ainda frágil do pai. Juliana se ajoelhou na altura de Clara, instintivamente sabendo que honestidade funcionaria melhor que evasivas com uma criança evidentemente inteligente. Explicou sobre decisões difíceis que adultos às vezes precisam tomar, sobre como havia precisado sair de uma situação que a estava fazendo muito infeliz. Como quando mamãe decidiu parar o tratamento e ficar em casa, Clara murmurou. O paralelo atingiu todos os presentes como um raio. Clara havia conectado instintivamente a situação de Juliana com a última decisão corajosa de sua mãe: escolher qualidade de vida sobre prolongamento artificial do sofrimento. Sua mãe tomou uma decisão muito corajosa. A minha foi diferente, mas também precisou de coragem. Então a senhora é corajosa. Estou tentando ser. A resposta pareceu satisfazer Clara de uma forma que surpreendeu ambos os adultos. A menina sentiu como se isso fizesse sentido perfeito em sua lógica infantil, onde coragem era medida pela capacidade de fazer coisas assustadoras quando necessário. Sabe fazer cuscuz com carne de sol? Mamãe fazia os melhores cuscuzes do mundo antes de ficar doente. O oferecimento carregava peso emocional significativo. Clara raramente compartilhava memórias culinárias da mãe com estranhos e certamente nunca oferecera ensinar receitas especiais que Helena havia deixado como herança afetiva. Nas 2 horas seguintes, Juliana observou Clara com fascínio crescente. A menina era uma combinação complexa de maturidade precoce, forjada pela perda, e inocência infantil, preservada pelo amor incondicional do pai. Falava da mãe, naturalmente, sem a dor lacerante que Juliana esperava, mas com uma saudade profunda que transparecia em gestos pequenos e pausas significativas. Ainda assim, Clara demonstrava comportamentos tipicamente infantis. Ficou empolgada quando conseguiu quebrar um coco sem derramar a água. Fez careta quando provou o açaí antes de misturar com granola. Contou piadas sem graça que achava hilariantes. Era uma criança real lidando com perda real, não uma pequena adulta prematuramente sábia. "Posso lamber a tigela?" perguntou depois de colocar o cuscuz no vapor, mostrando que por baixo da maturidade forçada ainda havia uma menina de 9 anos. "Claro que pode." Juliana riu, notando como Clara imediatamente relaxou e se permitiu ser criança. Clara contou sobre as tradições familiares que mantinha vivas. Como Helena sempre dizia, que as melhores receitas eram feitas com histórias felizes, misturadas na massa. Como deixava bilhetes carinhosos na lancheira da filha. Como cantava músicas cearenses antigas enquanto cozinhava aos domingos. Juliana encontrou-se falando sobre sua própria infância no interior, descrevendo a fazenda de caju da família, onde passava férias antes dos pais se mudarem para a capital. Eram memórias que havia enterrado há anos, sufocadas pela vida urbana e pelas expectativas sociais. Quando Pedro voltou do quintal onde cuidava de suas plantas, encontrou uma cena que não presenciava há 3 anos. Clara rindo genuinamente, coberta de farinha de milho, fazendo uma bagunça que normalmente o preocuparia. A visão o atingiu com força emocional inesperada. Sua filha estava se comportando como uma criança normal pela primeira vez desde a morte da mãe. A tarde transcorreu em uma normalidade surreal. Clara mostrou seus desenhos para Juliana, falou sobre a escola, reclamou da professora de matemática, mas também teve um acesso de birra quando Juliana sugeriu que ela guardasse os brinquedos e chorou porque queria mais um pedaço de cuscuz com carne de sol antes do jantar. Eram comportamentos perfeitamente normais que tranquilizaram Juliana. Clara ainda era uma criança, apesar de tudo.
Foi durante a ajuda com a lição de casa que Clara fez a observação que mudou tudo. A senhora faz o papai sorrir diferente. Como assim, querida? Ele sempre sorri para mim. Mas é um sorriso triste por dentro. Hoje está sorrindo de verdade de novo. A percepção da menina era impressionante. Juliana olhou para Pedro, que corava ligeiramente, e percebeu que Clara estava certa. Havia algo diferente na expressão dele. Uma leveza que não existira na noite anterior. Naquela noite, depois que Clara foi dormir, ela abraçou Juliana espontaneamente pela primeira vez. Obrigada por fazer o papai parecer menos sozinho. Ele fez a mesma coisa por mim. Então vocês estão se ajudando? Estamos. É assim que começam as amizades de verdade. A sabedoria infantil atingiu Juliana como uma revelação. Clara havia resumido em uma frase o que ela não conseguira articular em horas de reflexão. Eles estavam se curando mutuamente através da simples presença e cuidado genuíno. Mais tarde, sentados na varanda sob o céu estrelado típico do litoral cearense, Pedro e Juliana processaram o dia. A aceitação de Clara havia sido mais fácil do que qualquer um esperava, mas ambos sabiam que isso criava uma responsabilidade emocional enorme. Ela te aceitou rapidamente, ele observou. Talvez crianças sejam melhores que adultos em reconhecer intenções genuínas. Ou talvez ela estivesse precisando de uma presença feminina tanto quanto eu. A admissão pairou no ar, carregada de vulnerabilidades e medos. Juliana sentiu o peso da confiança que Clara havia depositado nela. E pela primeira vez, desde que fugira do altar, questionou se estava realmente preparada para a responsabilidade de fazer parte da vida de outras pessoas. O que ela não sabia era que as próximas semanas testariam exatamente essa preparação. As primeiras semanas de outubro trouxeram mudanças sutis, mas significativas para a rotina da família improvisada. Juliana havia conseguido trabalho meio período na Associação Mar do Saber, uma organização sem fins lucrativos sediada no Titanzinho, que ajudava famílias de pescadores em situação de vulnerabilidade. A viagem de ida e volta levava 1 hora diária de bicicleta, mas ela insistia em fazer o trajeto. Dona Conceição Neta, a diretora de 62 anos que fundara a instituição após perder o marido em um acidente de pesca, ficou impressionada com a capacidade de Juliana para organização e comunicação estratégica. Havia algo na forma como Juliana entendia as necessidades das famílias que ia além da teoria. Você tem jeito natural para trabalho social, Conceição comentou durante uma pausa para uma tapioca, observando Juliana organizar uma campanha de arrecadação com eficiência impressionante. Eu trabalhava com marketing corporativo, mas nunca com propósito real. Qual é a diferença? Lá eu vendia sonhos caros para quem já tinha tudo. Aqui estou oferecendo esperança real para quem precisa de verdade. O trabalho trouxe algo que Juliana nunca havia experimentado. A satisfação profunda de ganhar dinheiro com seu próprio esforço e ver o impacto direto de cada real conquistado. Cada nota em sua carteira representava independência real, não a ilusão dourada que vivera como executiva da Aguiar em Torres Indústria Alimentícia. O salário era uma fração microscópica do que ganhava antes, mas tinha um peso emocional totalmente diferente. Em casa, a dinâmica estava se estabelecendo de forma orgânica e natural, mas não sem desafios. Clara havia se apegado a Juliana, mas também testava limites constantemente. Típico comportamento de criança que perdeu a mãe e teme perder qualquer figura feminina que apareça. Por que você não pode ser minha mãe? Clara perguntou uma tarde depois de uma discussão sobre horário de dormir. Porque você já tem uma mãe, mesmo que ela não esteja mais aqui fisicamente. Mas ela não pode me ajudar com lição de casa ou fazer tranças no meu cabelo. Juliana ajoelhou-se ao lado de Clara, escolhendo as palavras cuidadosamente. Posso ajudar com essas coisas se você quiser, mas isso não me faz sua mãe. Me faz sua amiga especial, como uma segunda mãe, como alguém que te ama muito e quer cuidar de você. A conversa revelou a complexidade emocional que uma criança de 9 anos carregava. Clara queria ter uma figura materna,
mas também se sentia culpada por substituir a mãe. Era um equilíbrio delicado que Juliana aprendia a navegar dia a dia. O doutor Ricardo Lima, pediatra e amigo próximo da família, fez uma visita inesperada numa tarde de sábado. O médico de 55 anos, com cabelos grisalhos e óculos que escorregavam constantemente, havia sido colega de Helena no hospital infantil e praticamente um tio para Clara desde o nascimento. Ele trouxe mudas de coqueiros anões, árvores que Helena sempre quis plantar, mas nunca teve tempo devido à progressão rápida da doença. A coincidência com os planos de jardinagem que Clara e Juliana vinham desenvolvendo juntas pareceu quase mística. Helena sempre dizia que queria um quintal cheio de coqueiros para Clara brincar. Ricardo explicou, observando Juliana com curiosidade médica mal disfarçada. Nunca conseguimos plantar, porque o tempo se esgotou muito depressa. A revelação adicionou camadas emocionais profundas ao projeto do jardim. Não era apenas sobre criar algo novo e bonito, mas sobre realizar sonhos interrompidos pela morte, sobre dar continuidade aos desejos de alguém que não podia mais realizá-los pessoalmente. Ricardo puxou Juliana para uma conversa particular, enquanto Clara brincava no quintal com Marola, a cadela vira-lata da família. Sua abordagem foi direta, típica de alguém acostumado a lidar com situações familiares delicadas. Posso falar francamente? Claro, Dr. Ricardo. Pedro é como um irmão mais novo para mim. Sofri junto com ele quando Helena morreu. Imagino que tenha sido devastador para todos que a conheciam. Foi. Mas agora vejo algo que não via há 3 anos. Esperança real. Clara está diferente, mais viva. E isso me deixa feliz e preocupado ao mesmo tempo. Preocupado com o quê, doutor? Você tem intenções sérias com essa família? Porque se não tiver, é melhor sair agora, antes que o estrago emocional seja irreversível para todos. A pergunta atingiu Juliana com força. Era a primeira vez que alguém a confrontava tão diretamente sobre suas intenções e responsabilidades a longo prazo. Dr. Ricardo, eu não preciso de respostas agora. Só preciso que você entenda que existe uma criança envolvida. Uma criança que já perdeu demais e não merece ser abandonada novamente. Jamais faria mal a Clara. Não intencionalmente, talvez, mas abandono é abandono, independente das motivações ou circunstâncias. As palavras de Ricardo ecoaram na mente de Juliana pelo resto do dia. Ela realmente tinha intenções sérias? Estava preparada para o compromisso emocional que uma família representava? Ou estava apenas se escondendo em uma fantasia doméstica enquanto decidia o que fazer com o resto de sua vida? Naquela noite, depois que Clara foi dormir, Juliana ajudou Pedro com as contas da propriedade. Era algo que havia se tornado natural. Ela sempre fora excelente com números e planejamento financeiro. E Pedro parecia grato pela ajuda. Mas ver os números no papel trouxe uma realidade dura. A situação financeira era mais apertada do que imaginara. Está difícil este mês? Perguntou, observando as pilhas de faturas e recibos. Sempre está. Juliana fez cálculos mentais rapidamente. Seu novo salário, embora modesto pelos padrões urbanos, poderia fazer diferença significativa no orçamento familiar. Pela primeira vez na vida, seu dinheiro poderia ter impacto real na vida de pessoas que realmente amava. A palavra amava surgiu em seus pensamentos antes que pudesse censurá-la. Será que realmente amava essa família improvisada ou estava confundindo gratidão com amor, segurança emocional com afeto genuíno? Posso contribuir com parte das despesas mensais? Ofereceu. Agora que estou trabalhando, Pedro, você mal começou a receber, mas quero ajudar de verdade. Não quero ser um peso para vocês. Você não é peso para ninguém. A conversa revelou algo importante para ambos. Juliana estava genuinamente investida no bem-estar da família, não apenas aproveitando a hospitalidade temporária. E Pedro estava começando a vê-la não como hóspede em trânsito, mas como parte integral de suas vidas. Eles passaram a noite organizando finanças, planejando melhorias na propriedade, discutindo planos práticos para os próximos meses. Havia uma intimidade crescente entre eles, construída sobre confiança mútua, objetivos compartilhados e cuidado genuíno. Posso te contar uma coisa?
Juliana disse enquanto calculavam custos das mudas para o jardim. Claro, sempre. Nunca pensei que poderia ser feliz ganhando tão pouco dinheiro. E é feliz? Mais feliz do que fui em muitos anos. A admissão era verdadeira e a surpreendeu pela intensidade. A vida simples que estava construindo, trabalho com propósito real, relacionamentos genuínos, responsabilidades que importavam, valia mais que todas as riquezas materiais que havia deixado para trás. Não sente falta do conforto anterior? Sinto falta de algumas facilidades, não vou mentir. Às vezes olho preços no supermercado e fico assustada. Mas pela primeira vez na vida, cada centavo que tenho foi conquistado com meu próprio trabalho, com minhas próprias mãos. Pedro sorriu, lembrando-se de algo que Helena sempre dizia sobre a dignidade do trabalho honesto. Juliana estava descobrindo essa dignidade da forma mais pura e autêntica possível. Naquela noite, enquanto Juliana adormecia no quarto de hóspedes que começava a sentir como seu, pensou na conversa com o Dr. Ricardo. Suas intenções com a família estavam ficando mais claras a cada dia que passava. Não era mais sobre ter um lugar temporário para ficar ou pessoas para ajudá-la em uma crise. Estava se tornando sobre construir algo real, algo duradouro, algo que valia a pena proteger com todas as forças. O que ela não sabia era que novembro traria mudanças que testariam essa determinação de formas que ela jamais imaginara. Seu Francisco Bezerra, o pescador aposentado de 70 anos, observava pela janela de sua casa há 2 semanas. O vizinho de Pedro, viúvo desde que os filhos se mudaram para São Paulo em busca de melhores oportunidades, havia notado mudanças sutis na rotina da propriedade dos Nogueira. Luzes acesas em horários diferentes, vozes femininas que não reconhecia, movimentos que sugeriam uma terceira pessoa morando na casa. No Mucuripe, mudanças assim não passavam despercebidas. A comunidade de pescadores tinha seus próprios ritmos e códigos, e a presença de uma mulher desconhecida na casa de um viúvo com filha pequena naturalmente despertava curiosidade e, em alguns casos, preocupação legítima. Sua curiosidade finalmente venceu a discrição numa manhã de domingo, quando apareceu na varanda carregando uma vasilha de moqueca de peixe ainda quente e perguntas mal disfarçadas sobre as mudanças na vizinhança. Pedro, meu rapaz, trouxe moqueca para vocês. A recepção calorosa não mascarou por inteiro o interesse de seu Francisco em descobrir quem era a mulher que havia transformado a atmosfera da casa vizinha. Quando Juliana apareceu na cozinha, ajudando Clara com a lição de casa, ele a estudou com olhos experientes de alguém que vivera tempo suficiente para reconhecer situações familiares complexas. A conversa foi educada, mas investigativa. Seu Francisco fez perguntas sutis sobre a origem de Juliana, seus planos, sua relação com a família. Embora não fosse hostil, estava claramente avaliando se ela representava benefício ou ameaça para Pedro e Clara. Você tem uma família? Sim, tenho meus pais, Juliana respondeu cuidadosamente. E já vieram te visitar? Ainda não. Seu Francisco assentiu, notando a hesitação na resposta. Como homem experiente, percebia que havia mais na história do que Juliana revelava. No quintal, longe de ouvidos curiosos, seu Francisco foi direto ao ponto com Pedro. A comunidade é pequena, meu filho. As pessoas falam. Falam o quê, seu Francisco? Que você tem uma mulher morando em casa há mais de 2 meses, que Clara está se apegando a ela. A observação atingiu um nervo exposto. Pedro sabia que eventualmente teria que lidar com a opinião pública local, mas esperava ter mais tempo para estabelecer a situação antes de enfrentar julgamentos da comunidade, especialmente de Dona Maria. Seu Francisco continuou, referindo-se à sogra de Pedro. Ela ainda não disse nada diretamente, mas está preocupada. E quando ela se preocupa, vai ser complicado. Exato. Só estou te avisando para você estar preparado para conversas difíceis. A profecia de seu Francisco se concretizou naquela mesma tarde. Maria Silva, a mãe de Helena, chegou sem aviso em seu táxi amarelo, sua postura rígida e expressão severa,
indicando que havia chegado o momento do confronto que todos temiam secretamente. A mãe de Helena, mulher de 65 anos com cabelos perfeitamente arrumados e padrões inflexíveis sobre luto e propriedade familiar, parou na entrada ao ver Juliana ajudando Clara a organizar conchas do mar em um vaso. Sua reação foi imediata e intensa, uma mistura de choque e indignação e algo que parecia traição pessoal profunda. Pedro, quem é essa mulher? A chegada de Maria criou uma tensão instantânea que Clara percebeu imediatamente. A menina correu para abraçar a avó, mas sua empolgação sobre o projeto do jardim foi recebida com frieza desconcertante. Vó Maria, essa é a Juliana. Ela está nos ajudando a fazer o jardim de conchas da mamãe. A menção ao jardim da mamãe atingiu Maria como uma bofetada emocional. Em sua mente, qualquer alteração no espaço que Helena havia criado representava a violação direta de sua memória sagrada. Jardim da mamãe? Sim, vamos colocar estrelas do mar azuis como a mamãe sempre quis. O entusiasmo genuíno de Clara contrastava dolorosamente com a rigidez crescente de Maria. A avó ignorou por inteiro a tentativa de Juliana de se apresentar educadamente, focando toda sua atenção em Pedro com intensidade acusatória. Precisamos conversar agora em particular. A frase carregava o peso de ultimato final. Maria claramente havia chegado preparada para um confronto direto e não aceitaria evasivas ou tentativas diplomáticas de suavizar a situação. O que se seguiu foi uma discussão tensa, onde Maria expressou todas suas preocupações reprimidas sobre a presença de Juliana. Suas objeções eram múltiplas e profundamente enraizadas. O tempo insuficiente desde a morte de Helena, o impacto emocional em Clara, a falta de informações sobre o passado de Juliana, o potencial devastador de abandono futuro. 3 anos não são nada, declarou com veemência que fez as paredes parecerem tremer. Você está desonrando a memória da minha filha. 3 anos e meio, Pedro corrigiu, sua própria paciência se esgotando rapidamente. Isso não faz diferença nenhuma. E se essa mulher for embora? E se Clara se apegar por inteiro e ela simplesmente desaparecer da vida de vocês? A pergunta atingiu exatamente o ponto mais vulnerável da situação inteira. Era precisamente o medo que Juliana carregava secretamente, a dúvida que a mantinha acordada algumas noites e agora estava sendo verbalizada da forma mais brutal e direta possível. Quem é você? Maria direcionou sua artilharia pesada diretamente para Juliana. De onde apareceu? Por que surgiu na vida dele sem aviso? Juliana respirou fundo, sabendo que apenas a honestidade poderia servir como defesa. Fugi do meu próprio casamento. Fugiu por que motivo? Porque estava prestes a me casar com um homem que não amava de verdade. E agora está usando meu genro e minha neta como refúgio temporário. A acusação foi como um tapa na cara. Juliana sentiu lágrimas brotarem, não de tristeza, mas de frustração profunda por não conseguir explicar a complexidade de seus sentimentos e motivações reais. Eu jamais usaria esta família. Como posso confiar na palavra de alguém que abandona casamentos no altar? A pergunta ecoou no ar como sentença final. Maria havia encontrado a ferida mais profunda e a cutucado sem piedade alguma. Em sua mente rígida, alguém capaz de fugir de um compromisso seria igualmente capaz de abandonar qualquer outro. Clara apareceu no meio do confronto, sua presença pequena, mas poderosa, interrompendo a discussão acalorada. A menina percebeu instantaneamente a tensão elétrica no ar. Viu as lágrimas nos olhos de Juliana, sentiu a raiva irradiando de sua avó. Vocês estão brigando por minha causa? A pergunta inocente atingiu todos os adultos como um raio em céu claro. Clara havia identificado precisamente o centro do conflito. Ela era o prêmio em disputa, a criança que todos queriam proteger, mas que estava sendo ferida pelo próprio processo de proteção. Vó, você fez a Juliana chorar. A observação direta de Clara criou um momento de silêncio constrangedor.
Maria se viu confrontada com o fato de que suas tentativas de proteger a neta estavam causando exatamente o tipo de trauma emocional que tentava evitar. Clara, vamos embora para a casa da vovó. Foi tudo que conseguiu dizer. Não quero ir se a Juliana está triste. A lealdade de Clara para com Juliana foi clara e definitiva. A menina havia escolhido seu lado, e não era o da avó que tentava protegê-la através de confronto e hostilidade. Após a saída tumultuada de Maria, e enquanto Clara dormia, Pedro e Juliana ficaram sozinhos com o peso das acusações ainda ecoando entre as paredes da casa. O silêncio era pesado, carregado de dúvidas que nenhum dos dois queria verbalizar por inteiro. Ela tem razão sobre algumas coisas, Juliana disse finalmente, sua voz quebrada pela emoção. Não tem? Tem sim. Eu apareci do nada na vida de vocês. Clara está se apegando profundamente. E se eu realmente for embora um dia, você vai? A pergunta simples carregava o peso de todo o futuro. Juliana olhou para a casa onde havia encontrado paz, para o jardim que estavam planejando juntos, para os sinais de vida compartilhada que se acumulavam a cada dia que passava. Não sei, Pedro. Sinceramente, não sei de muita coisa ainda. Pela primeira vez desde que chegara, Juliana questionou seriamente se estava fazendo a coisa certa. Talvez Maria estivesse correta. Talvez ela fosse realmente uma intrusa inconsciente, destruindo a paz de uma família que ainda estava em processo delicado de cura emocional. Pedro viu a dúvida nos olhos dela e algo se mexeu em seu peito. Juliana, olha para mim. Ela se virou, encontrando uma intensidade em seu olhar que não esperava. Você não vai embora, ele disse, não como pergunta, mas como declaração. Pedro, não. Ele se aproximou, suas mãos encontrando os braços dela. Durante 3 anos vivi como um fantasma nesta casa. Clara também. Desde que você chegou, nós voltamos a viver. Juliana sentiu o coração acelerar. Mas Maria tem razão sobre algumas coisas. Maria está com medo. Medo de que eu esqueça Helena? Medo de mudanças? Pedro tocou o rosto dela suavemente. Mas eu não vou esquecer minha esposa. Ela sempre será parte de mim. Isso não significa que não posso, que não devo. O que você está tentando dizer? Ele hesitou, lutando com palavras que não sabia como formar. Estou dizendo que você importa para mim, para Clara. E se Maria ou qualquer outra pessoa não consegue ver isso... Pedro, Juliana sussurrou, sentindo lágrimas brotarem. Não me deixe, ele pediu a voz rouca, não por causa do que os outros pensam. A vulnerabilidade em sua voz quebrou todas as defesas de Juliana. Eu não quero ir embora. Então não vá. Eles ficaram ali parados, tão próximos, que Juliana podia sentir o calor emanando dele. Podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, podia sentir sua respiração. E se eu trouxer problemas para vocês? Então, enfrentamos juntos. Naquela noite, Juliana ficou acordada, ouvindo os sons da casa adormecida, mas agora as palavras de Pedro ecoavam mais alto que as acusações de Maria. Não me deixe. A forma como ele havia dito, a necessidade crua em sua voz, fez algo se mover dentro do peito dela. Talvez tivesse o direito de estar ali. Talvez merecesse essa chance de ser feliz. O que ela não sabia era que o telefone tocaria na manhã seguinte, trazendo uma voz do passado que testaria toda essa nova determinação. Juliana lavava a louça do almoço quando o telefone tocou. Pedro e Clara tinham ido visitar o projeto de tartarugas marinhas na propriedade do vizinho Seu Francisco. A casa silenciosa amplificou o som estridente que a fez estremecer antes mesmo de atender. Juliana! A voz gelou seu sangue, profunda, controlada, carregada da arrogância que ela conhecia tão bem. Fernando Alencar havia encontrado seu esconderijo. Como conseguiu este número? Detetives custam caro, mas valem cada centavo, especialmente quando se está procurando uma noiva que sumiu no altar. Juliana fechou os olhos, lembrando-se daquela manhã terrível. O vestido pesado, a igreja lotada, os olhos de Fernando brilhando de posse enquanto ela caminhava em direção ao altar. Quando chegou a hora do sim,
Algo dentro dela se rompeu. Correu, pegou o primeiro táxi para qualquer lugar bem longe. O destino, qualquer cidade do interior, queria desaparecer no fim do mundo. O que quer, Fernando? Minha noiva de volta. Nossa vida de volta. Não somos mais nada. Claro que somos. Você teve um ataque de nervos, acontece. Mas já passou o tempo suficiente dessa brincadeira. Juliana se apoiou na pia, as pernas tremendo. Não foi brincadeira. Foi a decisão mais séria da minha vida. Decisão, Juliana? Você não tem dinheiro próprio. Não tem onde morar, não tem nada sem mim. Tenho trabalho agora, posso me sustentar. O riso dele foi cruel. Ganhando R$ 1.500 por mês, você gastava isso em um jantar. O dinheiro que ganho é limpo, não vem de chantagem ou corrupção. Cuidado com as palavras, Juliana. Tenho advogados muito caros. Juliana ouviu passos no quintal. Pedro e Clara voltavam, suas vozes ecoando no vento. Seu coração se apertou, pensando em como protegê-los do que estava vindo. Escuta bem, Fernando continuou, a voz agora perigosa. Você tem 3 dias para voltar, ou eu vou aí buscar pessoalmente. Não vai conseguir me encontrar, não vai? Estou olhando para uma foto sua agora mesmo. Você, um homem moreno e uma criança plantando coqueiros. Que família feliz. O sangue de Juliana congelou. Meu detetive particular tem recursos e você sempre foi ingênua demais para cobrir rastros. A ameaça estava clara. Fernando não apenas a havia encontrado, mas estava vigiando sua nova vida. Deixe essa família em paz. 3 dias, Juliana, ou essa paz que você tanto preza vai virar cinzas. A ligação cortou. Juliana ficou parada, segurando o telefone, quando sentiu uma presença atrás de si. Pedro estava na porta da cozinha, Clara correndo para guardar os sapatos sujos. Tudo bem? Ele se aproximou, notando a palidez dela. Sim, só. Juliana se virou para a pia, fingindo estar ocupada. Pedro se posicionou ao lado dela, tão perto que podia sentir o calor de seu corpo. Juliana, a forma como disse seu nome baixinho, carregada de preocupação, fez algo se mover dentro do peito dela. Ela se virou e, por um momento, ficaram muito próximos. Os olhos dele percorreram seu rosto, parando nos lábios entreabertos. Quem era? Sua voz saiu rouca. Ninguém importante. Ele ergueu a mão, quase tocando seu rosto, mas parou no meio do caminho. Você está mentindo. Juliana sentiu o coração disparar. A proximidade dele, o cheiro de mar e trabalho honesto, a gentileza em seus olhos, tudo tão diferente de Fernando. Não quero que você se preocupe. Já estou preocupado. A mão dele finalmente tocou seu rosto, o polegar percorrendo a linha de sua bochecha. Juliana fechou os olhos, se permitindo sentir aquele toque pela primeira vez desde que chegara ali. Juliana, a voz dele era quase um sussurro. Papai, Juliana, venham ver. Clara gritou do quintal, quebrando o momento. Eles se afastaram rapidamente, o constrangimento pairando no ar. Juliana tocou o rosto onde a mão dele havia estado, ainda sentindo o calor. É melhor ir ver o que ela quer, Juliana murmurou. É. Mas Pedro não se moveu imediatamente, os olhos ainda fixos nela. Clara havia encontrado um filhote de gaivota caído do ninho. Enquanto cuidavam do pequeno animal, Juliana sentia o olhar de Pedro sobre ela. Cada vez que seus dedos se tocavam acidentalmente, uma eletricidade percorria seu corpo. Naquela noite, depois que Clara dormiu, Juliana tentou se manter ocupada na cozinha. Pedro apareceu com 2 xícaras de chá de capim-santo. Obrigada. Ela pegou a xícara, seus dedos roçando os dele. Sobre hoje, ele começou. Não precisamos falar sobre isso. Precisamos sim. Ele se aproximou. Não sei o que está acontecendo entre nós, mas sei que não posso fingir que não existe. Juliana sentiu as lágrimas brotarem. Pedro, você não entende. Eu trouxe perigo para a sua vida, para a vida da Clara. Que tipo de perigo? Ela hesitou, mas a sinceridade nos olhos dele a desarmou. O homem de quem fugi, ele me encontrou. O maxilar de Pedro se contraiu. O que ele quer? Que eu volte. E não é um pedido. Pedro se aproximou mais,
suas mãos encontrando os ombros dela. Você quer voltar? Não. A resposta saiu sem hesitação. Nunca. Então, não vai. Não é tão simples. Ele tem poder, dinheiro, influência, e eu tenho... você. As palavras escaparam antes que ele pudesse censurá-las. Juliana olhou nos olhos dele, sentindo algo se quebrar dentro do peito. Pedro... Ele se inclinou ligeiramente, e por um momento, o mundo parou. Os lábios dele estavam tão próximos que ela podia sentir sua respiração. O coração dela batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Um barulho vindo do quarto de Clara os fez se afastar. Ela havia se mexido na cama, murmurando algo no sono. É melhor eu ir dormir, Juliana sussurrou, mas não se moveu. Juliana, a voz dele estava rouca. O que quer que aconteça, nós enfrentamos juntos. Ela assentiu, sem confiar na própria voz. Quando finalmente se dirigiu ao quarto, sentiu os olhos dele a seguindo.